Olá, meus amados, voltamos agora para a nossa quinta parte aí de cinética da parte 1, né? Aqui seria 1.5, né? Nós vimos aqui uma pequena introdução sobre velocidade, falamos de velocidade média, falamos de velocidade instantânea, fizemos alguns exercícios e agora nós vamos para condições para a ocorrência de uma reação química. Primeiro, toda reação química ela tem que ter uma afinidade. Os reagentes têm que ter uma afinidade, certo? A gente fala na termoquímica, quer dizer que os produtos são mais estáveis, né? Deixa eu escrever aqui, quer dizer que os produtos termodinamicamente falando, quase que não sai, né? É mais favorável, né? Então são os produtos são mais estáveis. São mais estáveis. Certo? Beleza, meus amados? Então, olha só. Vamos pegar aqui um exemplo do CO. Então, o monóxido de carbono gasoso reage com O2, um meio de O2, produzindo CO2, também gasoso. Essa reação ocorre. Já se você fizer a reação de CO2 gasoso com O2, essa reação não ocorre. Essa reação não ocorre. Então, na verdade, ela não forma produtos mais estáveis. Mas, se a gente fizer uma análise aqui pelo número de mol, número de NOx, o NOx do oxigênio aqui é menos 2, né? Isso aí. 2 vezes 1, menos 2. Para dar 0, aqui tem que ser mais 2. Então, o NOx do carbono aqui é mais 2, certo? Se você fizer o NOx do CO2, aqui, ó. O NOx do oxigênio é menos 2, 2 vezes 2, 4. Para dar 0 aqui vai ser mais 4. Mais 4 é o NOx máximo que o carbono pode ter. Por quê? Porque, se você lembrar da minha aula de NOx, os elementos da família 7A, o maior NOx possível para eles é mais 7. 6A, o maior NOx é mais 6. Ah, Sandrão, já estou entendendo. O maior NOx é igual à família, isso mesmo, mais 5. E o cara da família 4A, o maior NOx dele é mais 4. Então, o CO2 já atingiu o maior NOx que ele pode ter. Então, essa reação não vai acontecer, né? Mas termodinamicamente falando, ela não forma produtos mais estáveis, ok? Então, só lembrando para você aqui que o 4A hoje é da chamada família 14, família 15, 5A, família 16, 6A e família 17, ou grupo, né, também. Então aqui já chegou ao NOx máximo que o carbono pode chegar. Então não há afinidade, certo? Então a gente pode dizer aqui uma observaçãozinha aqui do tio Sandrão para você aqui. O que eu quero falar com essa afinidade? Essa afinidade tem a ver com as propriedades inerentes de cada substância. Então vou escrever aqui para você também escrever durante a aula. Você vai escrevendo aí, ó. Essa afinidade tem a ver com propriedades inerentes
a cada substância. Certo? Beleza? Por exemplo, ácido mais base, eles têm uma afinidade. Eles formam a reação de neutralização e formam sal e água. Né? Por exemplo, um oxidante, um agente oxidante, vai reagir com um agente redutor, certo? Porque um tende a doar e o outro tende a receber elétrons. Então há afinidade entre eles. Agora, na cinética química que a gente vai estudar, né, os outros fatores que vêm agora são mais importantes. Por exemplo, contato físico, colisões entre as partículas, né? Ou seja, as partículas, elas têm que colidir uma com a outra, né? As partículas, elas têm que colidir uma com a outra. Por que ela tem que colidir? Para que nesse choque entre elas, né, as ligações dos reagentes sejam quebradas e novas ligações sejam formadas. Então elas têm que ter colisões, que a gente vai estudar, que são colisões efetivas, né? Então tem que ter um contato físico, né? Ou seja, as ligações no reagente têm que ser quebradas, Então essas ligaçõezinhas aqui entre os reagentes têm que ser quebrados, né? E novas ligações serem formadas. Certo? Então, já sabemos, tem que ter afinidade química entre os reagentes, tem que haver colisões entre os reagentes, certo? E o terceiro, tem que ocorrer a formação do complexo ativado, ou seja, estado de transição. Complexo ativado, a gente vai ver daqui a pouco, ele é o ápice de energia em uma reação química. Então, por exemplo, aqui uma reação que eu estou dando, né? 2 moléculas de ácido iodídrico, ou hidreto de iodo, né? Iodeto de hidrogênio, vai formar H2 e I2, né? Então, qual é a primeira condição? No inicial temos as moléculas, né? Então nós temos essas moléculas aqui. Observe que elas estão indo em contato para se chocar uma com a outra. Então o que eu tenho aqui, o que a gente chama de... Isso aqui eu tenho o quê? Isso aqui é o reagente. Isso aqui é o reagente. Depois aparece no produto, na verdade eu fiz uma reação e fiz outro desenho, né? Pelo que eu estou vendo aqui agora. Vamos mudar aqui, vamos mudar. Em vez de ser essa reação, vamos inverter ela, tá certo? Vamos botar... Não vamos botar reação de decomposição, não. Vou botar aqui, ó. H2 mais I2 vai formar 2HI. Reação de síntese, certo? Então, no produto, que está aqui, ó, no produto, isso aqui é o produto, eu tenho 2 moléculas de ácido iodídrico. Mas entre o produto e o reagente, eu tenho uma coisinha que a gente chama de complexo ativado, certo? Então, antes, né, complexo ativado é onde antigas ligações são quebradas, então você vai quebrar a ligação do hidrogênio com hidrogênio, do iodo com iodo, e aonde novas ligações serão formadas, certo? Então, meus amados, vocês agora já sabem
que o complexo ativado é aonde as ligações antigas são quebradas e novas ligações são formadas. Isso ocorre num instante de transição entre os reagentes e os produtos. A gente chama isso de complexo ativado, é o estado intermediário, é onde antigas ligações são quebradas e novas ligações são formadas. E uma coisa importante, o complexo ativado, ele tem uma grande quantidade de energia, certo? Ele tem uma grande quantidade de energia, certo? Então ele tem mais energia que os reagentes e que os produtos, certo? Beleza? E para que esse complexo ativado forme, a gente tem dois tipos de colisões. Nós temos a colisão efetiva, eficaz, é desse tipo de... quando ela ocorre, ela forma o complexo ativado. E nós temos a não efetiva ou não eficaz, que quando ela ocorre, ela não forma o complexo ativado. Então, você já sabe que para que uma reação química ocorra, ela tem que ter uma boa afinidade química entre os reagentes. Isso aqui é inerente para cada substância, certo? Cada substância. E ela tem que ter um bom contato físico, ou seja, colisões, que é onde elas vão se chocar uma com as outras e terá a possibilidade de quebrar a ligação. Mas você já sabe que mesmo ela tendo os outros dois, ela tem que levar o reagente até a formação do complexo ativado. E para eu formar o complexo ativado, eu tenho dois tipos de colisões. A colisão eficaz, que é aquela que forma o complexo ativado, e a não eficaz, que é aquela que não forma o complexo ativado. Certo? E agora você pergunta, Sandrão, e quando é que ela é uma colisão efetiva ou eficaz? Né? Quando é que ela vai ocorrer? Beleza? Isso aí vai ser o nosso próximo videozinho agora, nossa próxima aula.